Bom dia, estamos começando o nosso primeiro episódio e talvez único do nosso programa, que apelidamos carinhosamente como Podfia. Eu sou a Karine, essa é a Marina, Denise, somos alunos do primeiro bloco de administração da UESP Campus Professor Barros Araújo. E temos como tema Ética dos Valores e Moral Contemporânea. E apresento para vocês o nosso convidado, o seminarista Afonso Araújo, que é professor em Filosofia e bacharelando em Teologia. Também temos a participação de Joyce Rafaela como produção do nosso podcast. E vamos iniciar com a primeira pergunta. O que o senhor entende por valor? Valor é todo agrupamento moral de uma pessoa ou de um grupo que diz respeito ao que é certo ou errado. Ou seja, quando um grupo determina que aquela prática é certa, ela é definida pela sua própria composição como um valor para aquele grupo ou para aquela pessoa. Você pode citar 3 valores que são importantes para a sua vida? Justiça, acima de tudo. Eu acho que a temperança na organização de vida e a própria disciplina, antes de tudo. É bem interessante. Como os valores são trabalhados no ambiente que você atua? Eles são trabalhados tanto no âmbito do estudo em si, enquanto elemento filosófico de discussão, mas também no trato cotidiano que deve haver com aqueles que a gente convive diariamente. É importante perceber que quando a gente fala de valor, a gente fala de moral, a gente não está falando de um estudo ou de um elemento fora de nós, não. É uma coisa que está dentro de nós, seres humanos, e a gente trabalha cotidianamente nas nossas relações. Então, eu trabalho esses valores no meu trato cotidiano com todo mundo, no respeito, na justiça, na fraternidade. O valor de mercado influencia nas relações humanas? Principalmente nesse tempo, sim. Onde o mercado hoje tem grande influência sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre as instituições. E quando a gente fala de mercado, nos arremata, nos direciona quase frontalmente à economia. E realmente está certo. Mas a dimensão do mercado diz respeito às relações sociais, políticas e econômicas que as pessoas, os grupos, os países, estados e cidades, etc., têm em si. Então, há sim uma influência direta sobre a relação dos valores da questão do mercado. Para você, os valores dependem da opinião de cada um ou são universais, isto é, válidos para todos? A primeira coisa é definir o que é valor do que é, mera ideologia ou interesse. Hoje se coloca muito elementos que são constituídos pela história, por uma vivência, por uma tradição com valores e se equiparam a coisas momentâneas. Hoje, muitas vezes os jovens têm certas práticas e colocam aquilo como valor, como cultura, como regra moral. Eu sou da casa de definir que valor moral, ético e etc., ela é conjunto de um elemento que é próprio da história de cada pessoa e do meio social que ela vive. Se ela não herdou aquilo de valor daquela realidade, ou daquele agrupamento, e ela é um elemento bem fundado, para mim não é um valor ético, moral. Mas aí, tratando de valor, a gente também tem que entender que cada pessoa tem os seus interesses particulares. Cada um tem o seu gosto, digamos assim, e tem a liberdade de fazer o que quiser na sociedade. Cada um tem um respeito. Contudo, aquilo que deve ser feito não pode ferir com aquilo que moralmente é correto para o outro. Porque aí, se o meu valor está acima do seu, qual é o intuito de eu valorizar ou valorar cada instituição ou cada pessoa a partir desse valor e dizer que o meu é certo e o seu é errado? Então, é importante a gente perceber isso. Cada um tem a sua liberdade de ter o seu valor, de ter, digamos que, a sua prática,
Mas aquele que de moral ela herdou, aprendeu, deve ser entendido e propagado, aprendido de forma mais profunda. É só uma coisa que eu vi numa série, num filme, mas ela deve buscar sempre ter essa compreensão bem fundada do que é moral, do que é ético, do que é valor para a sua vida. Porque principalmente nos nossos dias atuais, as principais instituições que estão em conflito, e a principal delas, que é a família, que acaba sendo um pouco danificada por causa disso. Se a família é danificada por causa dessa falta de valores, então as próprias pessoas, o próprio cidadão, o próprio indivíduo hoje acaba sendo danificado por causa disso. Na tua opinião, qual o impacto das redes sociais para a formação dos valores humanos? Entender o que é a rede social hoje. Ela tem os seus prós e os seus contras. Ela serve só para comunicar, só para propagar uma informação, só para demonstrar algo para os outros. Ela tem uma repercussão hoje imensa na vida das pessoas. Quando ela serve para uma informação correta, verdadeira e, acima de tudo, como uma demonstração da realidade nua e crua, nós temos uma constituição de valor concreto e benéfico para as pessoas que utilizam das redes sociais. Agora, quando ela é apenas uma propagadora de, digamos, fake news, eu digo fake news é da própria pessoa que posta uma realidade que não é dela nas redes sociais. Então, ela é maléfica para a pessoa. Então, entender isso. Nas redes sociais, que as relações sociais entre as pessoas é tão concreta, é tão pungente nesse sentido, elas se moldam as relações, os valores das pessoas, porque estes valores que são demonstrados, que são propagados e que podem ser também instituídos por causa das redes sociais, têm grande valor nas pessoas. Hoje em dia, em tempos de maior utilização das redes sociais, os dilemas éticos que o ser humano enfrenta têm mudado? Aquele que de base nós temos como dilema, eu acho que não mudou. É o problema humano, o problema das relações humanas, que desde que o mundo é mundo, existe esse problema. Existem essas dificuldades de se relacionar, mas creio que houve sim uma mudança. Se a gente se acompanhar todo o percurso histórico, toda a evolução das culturas, etc., e daquele que foi também sendo moldado e modificado ao longo dos tempos, a gente pode dizer que os valores mudaram e acabaram transformando o ser ou a pessoa de um molde antigo para uma nova realidade. Melhor dizendo, cada pessoa responde ao seu modo, ao seu valor a partir do seu tempo. Os nossos avós tinham valores que correspondiam ao seu tempo. Os nossos pais, da mesma forma, e nós hoje respondemos a partir da nossa compreensão, mas também é dado a partir daquilo que a gente aprendeu com eles, como é que a gente deve responder a partir dos principais dilemas da atualidade. Como nós adquirimos os nossos valores? A gente estuda na moral que a nossa organização e o nosso aprendizado ético é fruto do nosso ethos. O ethos nada mais é do que o meio que nós estamos. Nosso quarto, nosso ethos, a nossa família, nosso ethos, nosso meio social, nosso ethos. É onde a gente aprende a saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então esses são os elementos primordiais. Mas aí trago também algo que a gente estuda na filosofia. O filósofo Platão. O Platão ele diz que os valores e o conhecimento em si é algo que está para uma realidade transcendental. E nós que buscamos transcender para uma realidade perfeita, em busca de uma alegria perfeita, essa é a suprema busca do homem, a alegria e a felicidade. Ele diz que há uma realidade transcendental que nos imprime esses valores, esse conhecimento na nosso ser, e nós que temos o desejo de buscá-lo. E eu acho interessante porque também se aproxima muito da realidade cristã.
ou melhor dizendo, na realidade judaico-cristã. Nós temos um Deus que imprime toda a potência de bondade, de justiça, de concórdia, de fraternidade no homem para ele ser bom. Mas aí vem o livre-arbítrio, que aí ele pode escolher ser bom ou mal. Como os valores morais influenciam nossas decisões diárias? Justamente em discernir, a palavra é essa, discernimento. Em saber o que é bom para nós e o que é bom para o outro. O valor moral, ele deve ser sempre atentado em uma relação com o outro. E não pode também ferir, muitas vezes, a nossa integridade. Porque ele sai de ser um valor para ser um contravalor, um ferimento da nossa realidade. Se para mim, eu quero definir que, sei lá, eu me bater é um valor, eu estou ferindo contra a minha integridade. Isso é um valor? Então, entender que aquilo que é definido como discernimento para as nossas relações é o que nos ajuda a definir a nossa ação. Por isso que os valores definem as nossas ações no cotidiano. Eles vão dizer se é certo eu fazer algo ou se é errado eu fazer isso. Para você, qual é a prática dos bons valores na sociedade? Eu sou muito da responsabilidade individual que gera uma resposta coletiva. Se você é um bom cidadão, é uma boa pessoa, no pequeno grupo que você está, o seu exemplo pode transformar vidas ou pode dar exemplo para outras pessoas. A gente tem o ditado, gentileza gera gentileza. Então, que essa gentileza, esse valor positivo, benéfico, gere também frutos no meio social que a gente vive, nos grupos que a gente vive. Então, é importante para mim esse quesito, ter ou praticar bons valores na sociedade, porque assim, praticando, a gente pode, a partir da nossa individualidade, da nossa subjetividade, propagar esses bons valores e transformar a nossa sociedade, nosso mundo num mundo melhor. Para você, por que os valores estão se perdendo? Creio que é o enfraquecimento das principais instituições da sociedade. Um filósofo chamado Bauman, ele diz que as nossas relações, as nossas instituições estão passando por um estado de liquidez, que nada mais é que não se tem princípios sólidos que sustentam tanto as pessoas quanto também as famílias ou os grupos. Por exemplo, digamos que o caráter, ou o emocional, ou o psicológico das pessoas de antigamente tem uma formação um pouco mais sólida. E hoje um dos grandes males da sociedade, muitas vezes, são os problemas psicológicos. Então, é um sinal de enfraquecimento de valor. Quando eu não tenho um valor, uma moral, uma dimensão ética bem fundada naquilo que é primordial para mim, eu acabo sendo afetado diretamente nisso. E os valores vêm justamente para sustentar a sociedade e as relações entre as pessoas. O valor mesmo, a gente tem debatido que tem uma dimensão subjetiva de aceitar ou não aquilo, ele também tem essa relação de comunidade, de fraternidade. Porque diretamente, quando eu falo de valor, eu falo de uma prática correta ou errada comigo e com o outro. Não existiria o eu sem o outro. Não existiria o outro sem o eu. Então, essa é a intenção. No seu ponto de vista, os valores em tempos passados até os dias atuais sofreram alterações? Em sua base, não. Aquilo que é primordial a gente entende como certo. Eu acho que toda a humanidade quer carregar isso. Sei lá, paz, justiça, fraternidade, concórdia. Creio eu que isso continua. Mas eu acho que a forma de aplicação, a forma de entendimento hoje acaba querendo se alargar um pouco mais. E acaba perdendo um pouco de sentido. Por exemplo, a mim é correto valorizar a pessoa, é valorizar o outro. A mim é correto valorizar também a natureza, o meio, a ecologia que me circunda, cuidar, proteger, etc. Mas quando eu coloco que um animal, uma pessoa, uma árvore,
uma planta, tem igual dignidade a uma pessoa, tem o mesmo valor, eu acabo perdendo um pouco esse princípio de valor. As nossas relações humanas, e o nome está aí, relações humanas, são fundadas por valores. Eu quero valorizar algo que está para além de uma relação humana, que necessita e merece com toda certeza de um cuidado, de uma proteção, de uma preservação, mas colocar no mesmo patamar da humanidade, eu acabo me desumanizando. Já pensou eu me importar mais com, sei lá, um cachorro do que com as pessoas, com minha mãe? Então, gera reflexão, gera o que a gente pensar nesse sentido. Os valores morais e éticos dentro das instituições cristãs são diferentes dos valores sociais? Nós, enquanto cristãos, colocamos que tais valores possuem como fonte primordial a própria inspiração e revelação divina. Isso é primordial. E acaba que também na organização histórica das sociedades, dos valores, herdando um pouco disso, dessas realidades. Mas até um pouco antes disso, mesmo numa fundação de um cristianismo nascente, os filósofos antigos já trabalhavam essa dimensão a partir da própria integridade da pessoa humana, da própria integridade, daquilo que é certo, manter e preservar os nossos grupos sociais. Então, possui uma raiz, uma herança histórica praticamente mesma. E buscam também um sentido e uma coisa benéfica mesma também. Tanto quem é cristão quanto quem não é cristão, com certeza não quer uma briga, não quer uma questão ruim para eles, maléfica, né? Mas com certeza quer um ambiente fraterno, um ambiente de alegria, de justiça, principalmente, na nossa realidade. Para finalizar, dentre todos os quesitos políticos, na tua percepção, os valores e a ética, eles são requisitos no meio político? Com certeza. Se o político não tiver valores éticos e morais que diz respeito diretamente ao trato humano, ele não é um bom governante. Principalmente na nossa realidade atual. Ou você é um político ético e com justiça na sua organização, no seu trabalho, ou você é um tirano do modelo que Maquiavel propôs. Maquiavel é um filósofo que diz que o monarca, o soberano, o governante, o ser político em atuação de cuidado do governo por algum grupo, ele deve ser amado e temido. E ele deve, a qualquer custo, manter-se no poder, até mesmo ferir com a integridade das outras pessoas. Então, eu acho que primordialmente hoje, a justiça e o valor da integridade humana deve ser respeitado na nossa sociedade, com todas as pessoas, independente de crença, de raça, de sexualidade. Todos merecem igual dignidade, igual trato perante a justiça e perante a política. E para finalizar, agradeço a participação do seminarista Afonso Araújo no nosso Pod FIA. E até o próximo episódio do nosso Pod FIA.